Bom, pessoal, uma das coisas que eu acho assim mais bizarras do que está acontecendo hoje, em relação a essa discussão sobre transformação digital, é a percepção do mercado que transformação digital é igual a uma baleia. O que é uma baleia? Uma baleia é algo que você enxerga. Então, é um ser concreto. Então, você chama alguém para falar sobre baleia, né? Todo mundo na sala já tem na cabeça o que é uma baleia. Aí o cara vai dizer a baleia de tal tamanho, que tipo de baleia, qual é, né? Aí que vai falar do que da baleia? Da maneira de comer, de se reproduzir, da comunicação das baleias, né? Vai falar da extinção das baleias, ou do surgimento de um novo tipo de baleia. Então todo mundo mais ou menos vai balizar na cabeça assim, é baleia que está se falando. Quando a gente fala de transformação digital, as pessoas concretizam transformação digital como se a gente estivesse falando de baleia. Então, as pessoas chamam assim, pô, você vai fazer palestra sobre transformação digital, eu queria que você fizesse uma palestra sobre transformação digital. É como se ela falasse assim, eu já sei o que você vai falar da baleia. E aí você fala, mas você sabe qual é a minha narrativa sobre transformação digital? Aí ela falou, mas existe mais que uma? E aí você fala assim, poxa, as pessoas estão imaginando. Então vamos fazer aqui uma análise. O que é a transformação digital? Transformação digital, primeiro, são dois conceitos abstratos, né, que tem um sentido que é transformação. Então, trans é o quê? Passar de um lado para o outro. Formação, de uma formação para outra. Então, como você tem o digital depois, então você fala, é a passagem da formação pré-digital para a formação digital. Para que você possa fazer essa passagem, você tem que ter um mapa da nova formação digital. Então, a transformação digital é uma metodologia. É uma metodologia de migração. Para você ter essa metodologia de migração, você precisa de um mapa. Qualquer pessoa, com mínimo de senso lógico, vai entender que se você está falando de uma nova formação, você tem que dizer qual é a nova formação. Aí você precisa de um mapa, um diagnóstico, para aplicar a metodologia ou tratamento que é a transformação digital. E aí quando a gente fala de digital, transformação é simples, mas digital, né? O conceito de transformação, todo mundo sabe o que é. É a passagem de uma formação para outra. Aí você tem que dizer o que é o digital. Digital não é uma baleia. O digital precisa de uma análise do que significa a chegada do mundo digital, que ninguém previu, que ninguém consegue entender. Então, qual é? Para onde? O que é o digital? Da onde vem isso? Quais são as características? No curto, médio, longo prazo? Você precisa de um mapa. Então, o que as empresas estão precisando? Elas estão precisando do que a gente chama aqui na escola de uma narrativa lógica consistente. Nessa narrativa lógica vai ter um diagnóstico do digital, no curto, médio e longo prazo, o que está acontecendo, para apontar um caminho, um mapa, para dizer a nova formação vai para essa direção. Ok. E aí vamos fazer um projeto de metodologia de migração para fazer a transformação para este cenário que foi colocado. Então, o que é o diferencial? É o cenário. E aí, obviamente, quando você vai lendo os livros que estão aí no mercado, as pessoas falam, o digital é uma revolução industrial. Então o digital é uma revolução industrial? E por que os jovens estão mudando, né? Uma revolução industrial promove mudanças nos jovens? Uma revolução industrial promove mudanças políticas? Então, o mapa digital é igual revolução industrial. Faz sentido isso para as pessoas? O digital é a sociedade do compartilhamento. Mas espera aí, é a economia compartilhada. Espera aí. A economia compartilhada, mas a economia sempre não foi compartilhada? Se a economia é compartilhada, porque aonde existe uma economia que não era compartilhada de alguma forma? Então é o compartilhamento que faz a diferença? Mas como assim? Né? É a sociedade do conhecimento. Como sociedade do conhecimento? Se a gente sempre teve conhecimento.
Ah, não, é sociedade da informação. Como se a gente sempre teve informação? Então você vai vendo que as narrativas que estão sendo apresentadas no mercado são infantis, primitivas. E as pessoas precisam de uma narrativa mais consistente. E é o esforço que nós estamos fazendo aqui na escola, de apresentar as causas, as consequências, né? As ações que têm que ser feitas, como é que as coisas têm que caminhar, para que você possa ser competitivo. E aí precisa traçar uma estratégia no curto, médio e no longo prazo. Então tem que separar as mudanças, e a gente separou quais são as mudanças na maneira de pensar filosóficas, na teoria e na metodologia. E aí, a partir daí, você tem uma narrativa. Se eu fosse um cara que fizesse valuation, né, fosse avaliar as empresas e pudesse dizer assim, qual é o grande diferencial de uma empresa para outra? Como é que eu posso dizer que uma empresa tem perspectiva futura? Eu vou dizer assim, chego lá no líder da empresa e pergunto, me diga qual é a sua narrativa em relação ao futuro. Qual é a sua narrativa? Aí o cara vai apresentar a narrativa dele. Ele vai dizer, não tenho. Então já tem um problema. Não, eu tenho uma narrativa. Isso aqui é uma revolução industrial. Aí então você fala, beleza. Então isso aqui, o que vai acontecer? Essa empresa, com essa narrativa, não vai chegar a 200 metros para frente. Porque essa narrativa não vai chegar, não vai dar possibilidade. Aí o cara bota embaixo tecnologia, bota uma opção de gente e tal. Mas o líder, o cara que manda na empresa, a narrativa dele é uma narrativa totalmente fora do que está rolando. A narrativa não é lógica, não é consistente. Ele está ali achando que todas as empresas, né, estão adotando uma baleia. E aí todo mundo está mais ou menos igual, colocando uma baleia ali dentro da empresa. E é por causa disso que eu digo, e já repeti, quando eu fiz o primeiro resumo cast, que eu fiz o desafio. Dou um livro para quem me mostrar uma empresa tradicional que esteja hoje liderando o mercado digital. Até hoje estou esperando chegar o e-mail e não chegou. Por quê? Nenhuma conseguiu. Por quê? As narrativas são infantis e primitivas. Primitivas. O que vocês me dizem? Quer tomar pílula vermelha? Vir para a escola? Vem para a escola. Bimodais 21, manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.